Meus amados irmãos, após então a saída das nossas crianças, nós vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, no texto que servirá para a nossa edificação nesta noite, em nome de Jesus. O texto é do Salmo de número 103, onde leremos este salmo na versão da Bíblia King James, que estará sendo aí projetado para você no telão, e você poderá acompanhar a leitura que faremos da Bíblia Sagrada. Salmo de número 103. Se desejar, pode também abrir a sua Bíblia. Você que está em casa também nos acompanhando, pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar conosco a palavra do Senhor que leremos. Diz assim a Bíblia Sagrada: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também Ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai que se enternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estivera firmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e a sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos, os seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. Amém. Que o Senhor aplique, meu irmão e minha irmã, esta palavra ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, nesse tempo, quando nós pensamos assim, olha, eu acho que eu tenho recebido muita coisa de Deus porque eu mereço. Muitas pessoas, muitas vezes, batem no peito e dizem assim, olha, eu tenho sido realmente abençoado porque eu tenho feito por merecer. O fato, meus irmãos e irmãs, é que ninguém é suficiente para estas coisas. O fato que nós não merecemos coisa alguma do Senhor. O que nós merecíamos, na verdade, era o fogo do inferno, pois nós somos maus, os desígnios do nosso coração são todos maus. A Bíblia diz que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto, de modo que, na verdade, não há nada em nós que mereça a atenção, que mereça o cuidado, que mereça o amor de Deus por nós. Mas o fato é que Deus nos amou, e a Bíblia diz que Ele nos amou de uma maneira imensurável. João, ao escrever o seu evangelho, não conseguiu dimensionar o amor de Deus, só disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Uma maneira especial, uma maneira grande, uma maneira voluntariosa, uma maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Mas explicar este amor, ou explicar a dimensão deste amor de Deus por nós, João e nenhum outro conseguiu fazer nas Escrituras.
Mas o fato que ao olharmos o salmista Davi falando esses salmos, os salmos, é muito importante você ter algumas informações sobre os salmos. Os salmos foram escritos pelos seus autores para serem cantados ou em forma de poesia serem declamados. Fazem parte de um conjunto de livros da Bíblia chamados livros poéticos. E esses livros poéticos, eles não têm nos originais capítulos ou versículos. Nós dizemos então que são os números, isto é, o salmo de número X ou Y, e dizemos que são os versos, pois numa poesia nós temos versos, numa melodia nós temos estrofes ou versos. Então, nos salmos, você não encontra capítulo ou versículo, apesar de os ter na nossa Bíblia, para nosso melhor entendimento, para o nosso melhor conhecimento, foi colocado aí esses números para nós. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que os salmos, na sua maioria, foram feitos para que o povo de Israel, para que o povo hebreu pudesse cantar, pudesse ir a Jerusalém para as suas festas regulares e pudesse ir cantando. Alguns desses salmos são chamados cânticos dos degraus, ou cânticos de subida, onde o povo subia até Jerusalém para poder cultuar, para poder adorar, para poderem bendizer o seu Criador. E aquele povo era um povo festeiro. O povo de Israel era um povo que ia cantando com adufes e danças, com flauta, com instrumentos de cordas. Nós observamos que a palavra de Deus nos mostra que era um povo que festejava o tempo todo porque tinha a alegria no seu coração. Um dado momento da história, o povo perdeu um pouco esta alegria. Perdeu a alegria porque estavam aprisionados, perdeu a alegria porque estavam em terra estranha. E você vai observar que há um salmo que diz isso, que eles se assentavam ali às margens do rio, lá na Babilônia, e eles choravam por se lembrarem do tempo que eles passaram lá nas suas terras, lá em Jerusalém. Meus irmãos e irmãs, e quando olhamos para esse salmo, nós vamos ver que, na verdade, é muito importante observarmos que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre sobre a nossa vida. É importante lembrarmos que, apesar de nós, muitas vezes, acharmos que merecemos alguma coisa, nós, na verdade, não merecemos nada. Às vezes reclamamos, porque comigo, Senhor, porque é na minha família, porque foi comigo, com meu pai, com a minha mãe, porque foi isso ou aquilo. Nos esquecemos de que, na verdade, irmãos e irmãs, o tempo que nós passamos aqui, ele é passageiro. É um tempo rápido demais, e que enquanto estamos nesse mundo, precisamos dedicar a nossa vida ao cuidado do Senhor, pedir para o Senhor cuidar da nossa existência nesse lugar, e enquanto estamos aqui, podemos fazer a vontade daquele que nos arregimentou, o nosso Deus. Mas infelizmente, nem todos nós fazemos a vontade do Senhor. Infelizmente, nem todos nós fazemos aquilo que agrada ao nosso Deus. Você vai ver que os grandes homens e mulheres da Bíblia também eram como nós, pecadores. E isso nos traz um conforto muito grande, porque se você olhar para Davi, se você olhar para Ruth, como falou a Laurinha, se você olhar para tantos outros servos e servas de Deus, não só da Bíblia, como também da história da igreja, você vai observar que eles pecaram, que eles em dado momento desagradaram a Deus em alguma coisa, em várias coisas, e que mesmo assim Deus continuou amando, Deus continuou tendo misericórdia, Deus continuou usando aquelas pessoas para a sua obra. Porque, irmãos e irmãs, basta confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Mas hoje, à luz desse salmo, eu quero trabalhar um pouquinho com você sobre este tema, mais do que merecemos. Eu fiquei pensando nesse salmo, e essa semana esse salmo falou muito ao meu coração, na alvorada com Cristo.
Eu não sei quantos irmãos que estão aqui hoje, que têm participado todos os dias às 6 horas da manhã. Nós temos no canal da nossa igreja a nossa Alvorada com Cristo. São 40 minutos de oração, onde nós colocamos a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor. E nesta semana Deus falou comigo nesse texto, falando para mim, olha, eu tenho feito por você muito mais do que você merece. Muitas vezes nós oramos a Deus, pedimos, e Tiago vai dizer que nós muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E nós só sabemos pedir, mas hoje nós não estamos aqui somente para pedir, tivemos momentos de gratidão, não é? Onde podemos louvar a Deus pela vida da irmã Nilza, hoje poder também louvar a Deus por outros irmãos que também estão conosco, como o irmão Luiz, Cordeiro, que está com a gente. Nós louvamos a Deus. Quantas vezes oramos pela vida do irmão Luiz e nos alegramos por vê-lo aqui nesta noite. Deus abençoe, meu irmão, sua vida em nome de Jesus. Então nós estamos aqui hoje por reconhecer que Deus nos dá muito mais do que merecemos. Muito mais do que merecemos. E a primeira coisa que eu quero mostrar a vocês nesta noite é: lembremos das bênçãos do Senhor. É preciso nos lembrar daquilo que Deus tem feito. Irmão, se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando o povo dele é grato por aquilo que ele faz. Nós também somos assim. Quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, ainda que você faça aquilo sem interesse, ainda que você faça aquilo realmente para abençoar a vida do outro, mas quando aquele outro que você abençoou nem sequer dá um muito obrigado, quando aquele outro pelo menos não coloca um joinha assim no seu WhatsApp, dá vontade de fazer alguma coisa, falar para aquele irmão, para aquela irmã, olha, você vai precisar de mim de novo, deixa estar. Sabe, porque todos nós gostamos de gratidão. Ninguém gosta de ingratidão, não é verdade? Muitas vezes vemos alguém sofrendo ingratidão por outras pessoas, nós já nos comovemos, às vezes ficamos até indignados. Então nós precisamos sim nos lembrar das bênçãos do Senhor, e eu quero enumerar algumas delas, apenas 3. Perdão dos pecados. Olha só, o Senhor perdoa os pecados, está aí no versículo 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Precisamos nos lembrar disso, Senhor. Olha o que o povo de Israel fazia. O povo de Israel ia para Jerusalém cantando isso. Para quê? Para que não se esquecessem das bênçãos de Deus na sua vida. Então eles iam cantando. Irmãos e irmãs, a melhor maneira de gravar alguma coisa na nossa memória é cantando. Não é verdade? Cantando é a melhor maneira de nós realmente lembrarmos alguma coisa depois. Eu sou péssimo de memória, então eu tenho sempre que estar vendo algum mecanismo para lembrar, não é? Às vezes eu estou aqui no culto, alguém me dá um recado, a irmã Doca chegou aqui e me falou, vocês viram, o nome de alguém, de repente eu esqueci o nome desse alguém, já perguntei para o Júlio, como é que é o nome mesmo do irmão, só lembrava o sobrenome, sabe, eu esqueço com muita facilidade. Então nós temos a tendência de esquecer. E há um ditado popular, não é, que certamente vocês conhecem, que quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Não é verdade? É um ditado popular que a minha mãe fala até hoje. Mas isso é uma realidade. Mas, meus irmãos e irmãs, precisamos nos lembrar das bênçãos do Senhor. Olha quantas bênçãos, por exemplo, Deus tem dado à vida da irmã Cristiane do Brás, que sofreu um acidente e hoje está aqui de novo, olha, mesmo com as suas muletas, mas está aqui. E nós louvamos a Deus, Brás, pela sua vida. Você é precioso aos olhos do Senhor. Deus tem um propósito na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então é importante nos lembrarmos o que Deus tem feito. Você tem se lembrado do que Deus tem feito na sua vida? Quantas vezes você para falar, Senhor, olha, eu não sei como que eu cheguei naquele lugar. Deus, eu não sei como que aquilo aconteceu. Senhor, eu não sei como que eu consegui passar naquela prova. Senhor, eu não sei como isso eu consegui vencer. Quantos obstáculos, meu irmão e minha irmã, você tem vencido na sua vida que você não sabe nem como? Quantos? É porque Deus está contigo. Mas é preciso nos lembrar dos perdão dos pecados. Olha o restante do verso 3.
Lembrar que Ele também cura as nossas enfermidades. É o texto que diz: Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Não são algumas enfermidades, o Senhor sara todas. Você pode falar assim: mas pastor, foi aquele remédio, foi aquele remédio X ou Y que eu tomei e logo eu fiquei bom. É verdade, pode ser. Mas quem é que fez o remédio? Quem é que deu sabedoria para um cientista, para aqueles que trabalham no laboratório? Quem deu condições para aquela farmacêutica poder produzir aquilo realmente eficaz? Quem faz com que aquele remédio possa ser eficaz na sua vida? E eu me lembro, irmãos e irmãs, sobre essa questão da cura de enfermidade, que o pastor Ronaldo Lidório certa vez contou, num dos congressos que eu fui, Congresso de Missões e Evangelização, ele contou que certa vez lá nas tribos concombas, ele e a sua esposa, a Rossana, estavam lá e eles não tinham mais remédio. A esposa dele é enfermeira, todos devem saber disso, não sei, mas se não sabiam, agora sabem. Então, eles estavam lá e havia acabado os medicamentos que eles haviam conseguido, doações. E chegou lá o chefe de uma tribo da região, levando o seu filho doente, cheio de feridas pelo corpo. E então, quando um chefe de tribo vai, toda a tribo vai junto, e ficaram lá na frente da casa onde eles moravam. E ele contou lá para nós que eles não tinham mais remédios, e a única coisa que tinha lá era um pouco de mercúrio. Um pouco de mercúrio. E ele falou para a sua esposa: olha, não sei o que Deus vai fazer, mas você precisa fazer alguma coisa, porque a tribo toda está aí. Se esse menino não sair curado, eu não sei o que vai acontecer conosco. E então eles oraram, e ela jogou água naquele mercúrio lá, para fazer diluir aquele negócio, e passou no corpo daquela criança, daquele adolescente todo, e aquele adolescente ficou curado, sabe? E aí aquela tribo toda pôde crer no Deus que o pastor Ronaldo cria e crê. E pôde crer em Jesus como Senhor e Salvador, porque também é uma tradição por lá. Quando o chefe fala, todo mundo obedece. Pois bem, mas nós precisamos nos lembrar que o Senhor é quem cura as nossas enfermidades. Irmãos e irmãs, quantas coisas Deus tem feito por você e por mim. Mas também tem uma outra coisa importante que Deus também tem feito conosco. Observe aí o verso 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor também, Ele sustenta e nos dá a sua provisão. Precisamos nos lembrar disso. Lembrar que o Senhor sustenta a nossa vida. Certamente, se fôssemos abrir aqui um parlamento para você dar um testemunho, dizer quantas vezes Deus sustentou você em alguma situação que você nem esperava de onde viesse aquele recurso, e você viu Deus honrando a sua fé, honrando a sua vida. Sabe, é assim que Deus faz, Deus sustenta os seus. A Bíblia garante que nunca podemos ver um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque o Senhor nos dá sustento e provisão. É o Senhor quem sustenta a sua igreja. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, há pessoas, que acham assim: se eu sair da igreja, a igreja vai fechar as portas, meu dízimo é o maior. Lê do engano, porque pode sair todo mundo, pode sair 10, 20, 30. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja é do Senhor. É Deus quem sustenta a igreja. Pode faltar o emprego, mas não vai faltar o sustento, sabe? Pode faltar até o emprego. Quantas vezes, certamente, muitos aqui já passaram por isso, de desemprego, situação aperta, a carestia está aí, as coisas só aumentam. Você não consegue comprar no mercado mais as mesmas coisas na semana seguinte com o mesmo dinheiro. Não dá. E mesmo assim o povo de Deus é sustentado. Você tem se lembrado disso? Meus irmãos, quando falamos que temos que nos lembrar, não é lembrar apenas para falar assim: realmente Deus tem feito, né? Não, é gratidão no nosso coração. Todas as coisas vêm de Deus, e das tuas mãos tu damos. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, mais do que merecemos, precisamos nos lembrar das bênçãos do Senhor.
Mas então, uma segunda coisa importante é pensar o que nós merecemos, o que realmente merecemos. O que realmente nós merecemos? Olha lá, Isaías 59, de 1 a 3, nos fala sobre isso. Nós merecemos estar longe de Deus. Pastor, como assim merecemos estar longe de Deus? Sim, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouça. Sabe, estamos separados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer também que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Sabe o que é destituído? É fora, é banido, é longe da presença de Deus. O que nós merecíamos é estar longe. Mas sabe o que Deus fez? Nos reconciliou consigo através de Jesus na cruz do Calvário. Merecíamos estar distante, mas Ele nos pegou e nos aproximou dEle. Olha o que Deus faz. Deus nos ajuntou como uma galinha faz com os seus pintinhos no momento de tempestade. Sabe, no momento de perigo, Deus faz isso conosco. Vivemos em um mundo de perigos o tempo todo. O inimigo lança seus dardos inflamados contra a igreja o tempo todo. E nós precisamos estar preparados, mas nos lembrar, sim, que o que realmente merecíamos é estar longe. Mas o Senhor nos acolheu, nos trouxe para perto. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, devemos fazer o quê? Devemos sempre nos lembrar da graça do Senhor, porque é através dele que nós temos redenção hoje na nossa vida. Ah, meu irmão e minha irmã, o que nós realmente merecíamos é estar longe de Deus. O que nós realmente merecíamos é a perdição eterna. Está lá em Romanos 3, 23. Justamente estamos aí, destituídos da graça, da misericórdia de Deus. É claro que Jesus veio para aniquilar o poder das trevas sobre nós. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele aniquilou, Ele quebrou, Ele rasgou, Ele pagou, cancelou o escrito de dívida que pesava contra nós. Quando Adão pecou, Adão, ele assinou uma promissória para o diabo. É verdade, eu gosto de ilustrar desta forma, que aí dá para entender muito bem. Quando Adão pecou, quando eles pecaram, ele assinou uma promissória lá para o diabo. E sabe qual era o pagamento? Qual era o benefício que ele ia ganhar nessa promissória? Era a minha vida e a sua vida. E aí Jesus vem e a Bíblia diz que ele cancelou o escrito de dívida que pesava contra mim e contra você. Isto é, o Senhor pagou esse preço. Quando nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, é de verdade querer saber se você se lembra disso. Será que nós nos lembramos disso? Que Jesus pagou realmente um alto preço, que ninguém conseguiria pagar. A Bíblia diz que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer, mas por mim e por você, pecadores, só Jesus se animou a morrer. Meu irmão e minha irmã, o que realmente merecíamos é estar longe, o que realmente merecíamos é a perdição eterna. O que realmente merecíamos é sermos destruídos. Merecíamos, pastor, mas hoje está meio duro o negócio de merecer ser destruído, merecer o fogo do inferno. É verdade, merecíamos tudo isso, mas o Senhor fez o quê? Nos abençoou. Oséias capítulo 4, versículo 6, olha o que diz a palavra: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Nosso povo, o povo de Deus, está sendo destruído, porque falta busca ao Senhor, falta conhecimento de Deus, falta andar na presença de Deus, falta realmente buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, falta invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Falta isso para nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, o que realmente merecíamos é estar longe de Deus, é a perdição eterna, é sermos destruídos. Mas agora vem a parte boa, aleluia.
Agora vem a parte boa. O que o Senhor então nos faz? Já que merecemos realmente tudo de ruim porque somos pecadores. Olha o que o Senhor fez e faz por cada um de nós. Primeiro, verso 11 do texto dos Salmos. Olha o que diz lá a palavra, do verso 11 do texto que nós lemos. Pois quanto dista o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Meu irmão e minha irmã, o Senhor derrama sobre nós a sua misericórdia. O Senhor renova sobre nós a sua misericórdia a cada manhã. Quando você acordar amanhã de manhã, mais misericórdia de Deus na sua vida. Isto é, mais graça de Deus será derramada sobre a sua casa, sobre a sua família. Mais provisão, mais sustento, mais saúde, mas também mais lutas. Mais lutas. Quando Deus aumenta a nossa fé, e a gente costuma pedir a Deus, né, Senhor? Quantos aqui na oração pedem para aumentar a fé? Quantos oram assim? Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Vocês pedem isso? Quantos? Levanta a mão, quantos pedem? Isso, eu não. Eu não peço não. Teve a irmã que fez assim, né? A irmã falou assim, eu também não, irmã. Sabe por quê? Porque não tem um feômetro, um termômetro de fé, tem? Não tem, doutor Fernando sabe, não tem, né? Não tem um negócio para medir fé. Como é que mede fé? Mais prova, mais luta. Ah, você quer mais fé, eu vou te abençoar, meu filho. Então vem uma prova maior amanhã. Aguarda que amanhã a luta vai pegar fogo. Aí você fala, Senhor, está difícil, né, maioria? Mas fala assim, mas o Senhor deu graça, aumentou a fé. Mas a prova vai ser maior amanhã. É assim a nossa vida, vamos vivendo de fé em fé e de glória em glória. Então o Senhor faz conosco o quê? Renova sobre nós a sua misericórdia. Olha o verso 12. Ele afasta de nós as nossas transgressões, isto é, afasta o pecado de nós. Deus afasta o pecado da gente. Olha que maravilha. Pastor, mas peraí, tem tanto pecado me rondando. Mas Deus afasta o pecado de nós. Ele promete isso para nós. Só que isso eu preciso buscar ao Senhor. Porque se eu buscar o pecado, o que vai adiantar Deus afastá-lo de nós? Se eu for atrás dele. Porque tem crente que tem pecado igual poodle, né? De estimação, leva para onde vai, sabe? Precisamos nos libertar dessas coisas. Muitas vezes, quando nós lemos a palavra de Deus que diz, e conhecereis a verdade vos... Às vezes achamos, mas eu estou tranquilo, pastor, porque eu já fui liberto, sou crente em Jesus, não tenho nada para ser liberto mais. Porque nós achamos que tem a ver com um crente endemoniado. E não tem, porque o crente não pode ficar endemoniado, gente. O crente mesmo fraco, ele é mais fraco, mais forte que o capeta. Mesmo ele fraco. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então precisamos entender que de verdade o Senhor afasta o pecado de nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos resistir ao diabo. Resistir aos pecados. Sabe? É quando aquela mensagem que abre no seu celular, que você não queria que abrisse, e você fecha ao invés de continuar olhando. Isso é resistir ao pecado. Hoje em dia, né, o celular, a televisão, você está lá vendo alguma coisa, de repente passa uma propaganda, não dá nem tempo de você tirar, trocar, você tenta tirar do celular e o dedo não funciona, é um negócio doido. Aí você está perto de alguém, passa vergonha, porque alguém está vendo, acha que você como crente está fazendo coisa errada. Precisamos tomar cuidado, fugir da aparência do mal, porque o Senhor nos faz sim, derrama sobre nós sua misericórdia, Ele afasta de nós o pecado. E a última coisa que eu quero compartilhar com vocês, é que Ele se compadece, olha o que está escrito no verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Temer a Deus. Será, meu irmão e minha irmã, que você tem tido o temor do Senhor na sua vida? O Senhor se compadece daquele que o teme. Isso quer dizer que o Senhor olha para você e fala assim, olha, eu vou te abençoar, meu filho, porque eu sei que a luta é grande. Significa que o Senhor olha para a sua família e fala assim, eu vou abençoar a sua família, porque eu sei que você tem me buscado, tem servido, que a luta é difícil mesmo. Jesus sabe das nossas lutas. Sabe por quê?
porque ele viveu esse negócio na carne. Foram 33 anos quase completos aqui, vivendo neste mundo. E não pense que naquela época, pastor, as coisas eram mais fáceis. Quem disse? O Império Romano perseguia, Herodes queria matar todo mundo. Não era fácil, não. Mas Jesus, como 100% homem, na sua humanidade, ele pôde provar para nós que é possível. Que é possível padecer e não blasfemar. Que é possível sofrer e não ficar ali lançando injúrias sobre o próximo. Jesus provou para nós que isso é possível. Mas nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu quero fazer você lembrar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Eu queria que você agora pudesse passar aí um filme relâmpago na sua cabeça, na sua mente, e pensar o quanto Deus tem feito por você, pela sua casa, pela sua família, mesmo com as lutas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos. A palavra de Deus diz que toda disciplina, no momento, com efeito, não produz um fruto pacífico, não. Quando a coisa está doendo mesmo. A gente chora, a gente grita. E não é anormal, porque nós somos humanos. O problema é quando nós não clamamos. Quando a gente não grita, quando a gente não clama, quando a gente não pede ajuda, sabe o que acontece? Começamos a sofrer das doenças psicossomáticas, começamos a sofrer doenças da alma, doenças do espírito, começamos a definhar, porque não gritamos, não clamamos. Eu quero finalizar dizendo que o Senhor disse assim, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente ou coração humano, o que Deus tem preparado para você, meu irmão e minha irmã. Mas é preciso estar na presença de Deus. Lembre-se das coisas que Deus fez, porque Ele com certeza fez e continuará fazendo muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é fiel. Amém? Deus te abençoe a viver assim, se lembrando da gratidão no seu coração, por tudo que Deus é e pelo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.